Havendo número regimental, declaro aberta a 16ª reunião da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, criada pelo RQS 158/2024, para apurar, no prazo de 180 dias, fatos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes, árbitros, auxiliares, enfim, empresas de apostas, corruptores e corruptos. Havendo quórum, antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 15ª reunião. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião, senhoras e senhores, nossos únicos patrões, se destina à apreciação de requerimentos e aos depoimentos dos senhores Anderson Ibrahim, representante da empresa Air Golden, nos termos do requerimento número 94/2024, e do senhor Wesley Cardia, ex-presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, nos termos do requerimento de número 27/2024. Esse recesso eu me debrucei sobre muitos dos requerimentos cujas respostas já foram encaminhadas. Não esgotei ainda, naturalmente, a análise de todos, mas eu trago dois aqui em especial que eu gostaria de dar transparência a essa CPI. E o primeiro deles, que me causa alguma perplexidade, e eu entendo que, e já fica o meu requerimento para o final dessa sessão, em deliberação secreta entre nós possamos avaliar que providências tomar. Senhor presidente Cajuru, a CBF mentiu para esta CPI. Ela não falseou, ela mentiu deliberadamente para essa CPI, o que eu lamento muito, porque, inclusive, a resposta por escrito foi assinada pelo senhor presidente da CBF, presidente Edinaldo. E é muito sério isso. Um breve relato, eu fiz um requerimento, nós ouvimos aqui o senhor Rômulo Reis, que foi oficial de integridade da CBF, o oficial de integridade, ficou claro, é aquele que justamente recebe os alertas das empresas de monitoramento, no caso a Sport Radar, que só no ano de 2023 foram 109 alertas, e nos anos anteriores também descobrimos nessa CPI, porque isso não foi ventilado na mídia, mais outra centena, que justamente estão lá para a gente se debruçar a respeito. Mas a minha pergunta foi muito objetiva, CBF. Depois do senhor Rômulo Reis, a partir de 2023, quem foram os oficiais de integridade? O nome e data de cada nomeação dos oficiais de integridade que atuaram na Confederação Brasileira de Futebol no período mencionado, posterior a 2022. Documentação enviada à FIFA, referente à nomeação e atuação dos oficiais de integridade mencionados. O senhor Rômulo Reis disse que a nomeação desses oficiais de integridade tem que ser reportada à FIFA e à Conmebol. Então eu pedi a documentação que teria sido enviada à FIFA após 2022, para o substituto seria do senhor Rômulo Reis. Relação das partidas em que cada oficial de integridade atuou e o referido período. Em breve resumo, a CBF, papel timbrado, vou deixar à disposição de todos, é documento que está à disposição da CPI, ela responde, abre aspas, esclarece inicialmente que não existe determinação normativa de qualquer natureza que impõe às entidades de administração de futebol a manutenção de pessoas ou mesmo unidades administrativas para que exerçam atividades como oficial de integridade. Depois ela vem dizendo que criou em 2024, nós soubemos, porque teve aqui o senhor Eduardo Gussen, que é o diretor de integridade, é um cargo até não exigido pela FIFA, que é a entidade maior do futebol, nem pela Conmebol, mas a CBF se diz na vanguarda por ter criado em 24. Só que tem um lapso, de 2022 a 2024, e nesse lapso, não à toa, 109 alertas de manipulação, em que a CBF diz que não existe determinação normativa de qualquer natureza que a obrigue a indicar um oficial de integridade. Ela não dá o nome, naturalmente, porque não há, isso já está comprovado, que após o senhor Rômulo Reis em 2022, até pelo menos o senhor Gussen, que virou diretor de integridade em 2024, não há nenhum nome, nenhuma pessoa indicada como oficial de integridade. E a CBF, para se safar da sua omissão, ela escreve com todas as letras que não há normativa de qualquer natureza. Eu, que sou advogado esportivo, fui lá pesquisar na FIFA.
Se a FIFA exige que ela seja reportado o nome, se a Conmebol exige que seja reportado o nome de um oficial de integridade, como não há determinação alguma de qualquer natureza que obriga a CBF a indicar? E eu fui lá na página, no site oficial da FIFA, e encontrei, veja, que é uma preocupação antiga da FIFA. O que a gente está fazendo agora já era para ser tomada atitude de combate e fiscalização de manipulação lá atrás. Aos membros da FIFA, circular número 1424 da FIFA, papel timbrado, em que ela, inicialmente, recomendações específicas para combater a manipulação de apostas em 2014, estamos em 2024. E ela manifestando a sua preocupação, já antevendo o problema das apostas, até porque em 2009 houve um grande escândalo na UEFA, ela, ao final, ela escreve: a fim de coordenar, abre aspas, a fim de coordenar outras atividades relacionadas à luta contra a manipulação de jogos, convidamos todas as federações afiliadas, todas afiliadas à FIFA, a informarem à divisão de segurança da FIFA qual a pessoa responsável designada pela sua federação para atuar em todas as questões relacionadas à manipulação de partidas, conforme o item 3 das recomendações por meio do e-mail integrity@fifa.org. Então, a circular 1424, ela determina a convite, mas é uma determinação, e era cumprido até 2022, tanto que o senhor Rômulo Reis era o oficial de integridade, por muitos anos foi. No item 1.3 da mesma circular está escrito: designe um ponto único de contato, SPOC. As federações deverão nomear um ponto único de contato, SPOC, como a pessoa responsável, como o inspetor, oficial de inquérito ou inspeções e ou oficial de integridade, que atuará em todas as questões relacionadas à manipulação de jogos. Então, senhor presidente, a FIFA está achando, a CBF deve estar achando que aqui tem algum neófito. Aqui tem um dos maiores jogadores de futebol do mundo, um dos maiores locutores, jornalistas de futebol do Brasil e um grande presidente de um clube e um modesto advogado de direito esportivo, que bobo não é, pelo menos sabe ler. Então, como é que a CBF, ela diz que não existe, eu sublinhei, não existe determinação normativa de qualquer natureza? Como não? E essa circular de 2014, circular 1424 da FIFA, que determina que seja informado a ela o nome de um oficial de integridade, que é a pessoa com quem as empresas, a Sport Radar, que é contratada da FIFA, da CBF, mas através da FIFA, vai se comunicar, vai encaminhar os alertas, que vai tomar providências com relação a esse alerta. Conclusão 1. Do período após o Rômulo Reis, em 2022 até 2024, com o senhor Gussen, quando entrou pelo menos, não houve oficial de integridade e pelo menos 109 alertas foram enviados pela Sport Radar, acusando possível manipulação em partidas que a gente já viu da Série B, Série C e Série D do futebol brasileiro. A CBF está brincando com um assunto sério. E conclusão 2, está brincando com essa CPI. É inadmissível o que o presidente da CBF, o senhor Edinaldo, que eu tenho o maior respeito, mas ninguém aqui é palhaço, escreveu e botou no papel, não foi de boca não, que não existe nenhuma obrigação de qualquer natureza. Como não? Se a FIFA está aqui, obrigando. Então, mentiu a CBF para essa CPI, o que é grave, e eu peço que ao final a gente, em deliberação secreta, discuta esse assunto, para que a gente possa tomar providências, mas já consignando ao relator que no período de 2023 a CBF não cumpriu obrigação como afiliada à FIFA e não havia nenhum agente oficial de integridade, o que é gravíssimo para o futebol brasileiro, para os clubes que investem sério no futebol brasileiro e se sujeitam a pelo menos 109 alertas sem ter na CBF uma pessoa indicada para atuar. Então, é mentira. Está comprovada e eu espero que ao final a gente possa deliberar. Eu tenho mais uma outra questão, mas gostaria de ouvir Vossa Excelência antes. Insofismavelmente, o assunto é sério e cabe a nós quatro, ao final da reunião, com a devida independência desta CPI, tomarmos uma providência de como vamos agir diante deste fato que está absolutamente esclarecido, não paira nenhuma dúvida, é documento, perfeito? Então não tem o que discutir. Senador Eduardo Girão, vice-presidente da CBI, outro exímio senador e atuante, está à disposição para falar, por fineza. Obrigado, senhor presidente. Quero lhe cumprimentar também o senador Romário, relator dessa CPI, essa CPI que está dando o que falar, né? Porque está fazendo um trabalho sério, está buscando fazer sem poupar
ninguém para buscar a verdade, com todo o respeito que todos merecem, mas o que traz aqui o senador Portinho é, ao meu modo de ver, muito grave, tá certo? Porque uma CPI pode acontecer tudo, menos mentira. Então ele mostrou, comprovou aqui, que com documento oficial, que realmente houve se faltou com a verdade a essa CPI. Em um assunto que é o tema central dessa CPI, que é a manipulação de apostas esportivas. E eu queria ir um pouco além. Eu já me manifestei publicamente, inclusive aqui, senhor presidente, que eu achei uma atitude muito ruim da CBF no momento que nós aprovamos o requerimento para ouvir o atleta Lucas Paquetá, respeitando completamente, sem fazer pré-julgamento ao atleta, mas os indícios são graves de manipulação esportiva desse atleta. A CBF não afastou, resolveu manter o atleta concentrado e, para mim, nada acontece por acaso. O resultado a gente viu na Copa América. O atleta desconcentrado, normal, ele tinha que estar concentrado na sua defesa. E todo mundo falando sobre o assunto, acha que o quê? Que vai botar debaixo do tapete? Acha isso, a CBF? Então, o senhor foi tolerante e eu admiro, porque nós temos que buscar o equilíbrio. Eu queria dar sequência também, outro requerimento e outra resposta da CBF. Foi requerido à CBF que informasse naquelas 2 partidas que John Textor acusou um alerta de um indício de possível manipulação. Nós o ouvimos aqui. Foi a partida Botafogo e Palmeiras no dia 1º de novembro de 2023 e a partida Palmeiras e Vasco no dia 27 de agosto de 2023. Palmeiras e Vasco a questão da linha de impedimento e Botafogo e Palmeiras a expulsão do Adrielson. Eu pedi em requerimento que fosse informado, senador Romário, pela CBF, qual o nome do observador do VAR. A gente aprendeu que na cabine, além do VAR 1, do VAR 2, do AVAR, tem um observador e um gerente de qualidade, chamado Quality Manager. São 5, né? E nós pedimos aqui, por requerimento à CBF, que informasse o nome do observador do VAR e do Quality Manager que atuaram nessas 2 partidas, que são chaves, inclusive, dessa denúncia que motivou a abertura da CPI. A CBF respondeu pela metade. Na verdade, ela respondeu o que tinha. E pasmem, nessas 2 partidas, o observador do VAR foi o senhor Juliano Bozano. Nas 2, por acaso. E não havia Quality Manager, ou seja, gerente de qualidade, nessas 2 partidas, porque a CBF só trouxe aqui o nome do observador e ela diz: por isso encaminha-se abaixo os dados pessoais do observador VAR e Quality Manager das partidas entre Palmeiras e Vasco, 27 de agosto, e Botafogo e Palmeiras, de 1º de novembro de 2023, válidas pelo Campeonato Série A 2023. Observador do VAR, Juliano Bozano. Ou seja, para o nosso relator, constado o relatório, não havia Quality Manager nesses 2 jogos denunciados, acusados aí com alerta, vamos dizer assim, com indícios de manipulação pelo senhor John Textor. E eu pedi um mapa de câmeras. Está aqui o mapa, está à disposição de todos como uma resposta oficial da CBF. Senador Cajuru, é muito sério e a gente está levantando uma lama aqui nessa CPI. Nenhuma das câmeras, com exceção da câmera da linha do gol, e essa da linha do gol é da CBF, ela compra e ela coloca. As outras, a CBF se vale de quem estiver transmitindo a partida, qualquer um. As outras câmeras não têm resolução 4K. Todas as câmeras da Série A do futebol brasileiro, eu estou pegando por amostragem desses 2 partidas que valiam liderança, certamente no campeonato, né? Não era um joguinho da Série B, Série C. Todas as câmeras têm apenas a resolução HD. E essa semana, que eu até vou convidá-lo aqui, o árbitro conceituado, Alfredo Loblin, ele fez uma denúncia. Eu quero trazê-lo aqui, a gente vai fazer um requerimento, senador Romário, que ele diz que o VAR comprado pela CBF é o mais barato. O software não é o mesmo usado na Premier League. Estão fazendo economia de porco, com todo respeito. Isso se confirma, porque não é só o software que é o mais barato. A qualidade das imagens, a resolução, não é suficiente. Não é a mais avançada e não é suficiente para você ver na hora que você amplia uma imagem e vai traçar uma linha de impedimento, se o ombro é o ombro, porque é um blur. Acho que você, senador Cajuru, com todo respeito, deve enxergar melhor do que as câmeras HD das transmissões, né? Porque na hora que aproxima não dá para você ter a certeza. Isso aconteceu na partida também de Palmeiras e Vasco, aquela discussão sobre a linha que o Textor trouxe. Aconteceu no jogo da Série C, que a gente viu, é impossível. Coitado do Romário lá na Série D, não quero nem ver o que é a câmera, deve ser de rolo, né? Mas isso é muito sério, porque vocês viram o córner que o Arrascaeta bateu, ocasionou um gol que foi anulado algumas rodadas atrás, e mandaram voltar, ou seja, o VAR já se meteu no que não é óbvio, aquele lance não era óbvio, nem eles conseguiam chegar à conclusão na cabine do VAR,
E eles afirmaram que o Arrascaeta deu 2 toques na bola. Para mim, ele chutou a perna, mas não dava nem para ver, porque na hora que você amplia o zoom da imagem, né, fica nebuloso. E é assim que estão sendo tomadas as decisões do VAR no Campeonato Brasileiro. Acordem clubes de futebol do Campeonato Brasileiro. Estão ameaçando o produto. Isso é uma ameaça ao produto. A negação de que tudo isso está acontecendo é uma ameaça ao produto futebol, à integridade do resultado esportivo, vira discussão de mesa de bar dentro de uma cabine do VAR, porque a gente está vendo que não só aparece o software, não é o mais atualizado, como é na Premier League, como as câmeras não são com resolução 4K. E a gente está adivinhando a interpretação de lances, afastando o que é óbvio e discutindo sobre o que é duvidoso. E por isso, como você disse, Adô Cajuru, ao contrário, deveria ser a menor interferência, a maior proveito ao futebol é a maior interferência e o pior proveito ao futebol. É muito sério. O descaso que a gente está revelando da instituição CBF, com manipulação de resultado, com ausência de oficial de integridade, com ausência de quality manager nas partidas e com ausência de uma câmera com alta resolução, que deveria ser a preocupação primeira dela, ela deveria ter o mínimo seu equipamento. Paciência, vezes o número de jogos, vai ter que investir sim. Ou então não usa o VAR, porque ele está atrapalhando, está prejudicando o futebol brasileiro, está comprovado aqui. Eu fui ver as câmeras. Se lembram que eu dei, porque, modéstia à parte, são 50 anos de televisão em carreira nacional. E eu fiquei pasmo, porque um cinegrafista da TV Globo, meu amigo, falou que, Cajuru, as suas câmeras, no seu programa com a Leila do Vôlei de entrevistas, elas são altamente superiores. Né? E eu jamais imaginava que a câmera não tivesse qualidade, né? Mas eu tenho visto que este campeonato brasileiro, para concluir essa abertura de pauta extra, esses assuntos, eu nunca vi antes tantos gols nos acréscimos. É uma coisa impressionante. E o que está acontecendo em alguns jogos que eu vou apresentar a vocês aqui na nossa reunião de amanhã. Mais uma vez, essa CPI mostra a diferença dela no que tange à vontade de trabalhar. 2 reuniões por semana, perfeito? Nós que já fizemos reuniões até nas segundas-feiras. Gente, o juiz aponta 7 minutos de acréscimo. O que ocorre? Ele passa mais 3 minutos, um time vai e faz um gol. 2-1. Isso aconteceu já 3 vezes, em 3 jogos. Isso é muito grave. Essa comissão de arbitragem da CBF, para mim, francamente, qual o critério? Para mim, ela é a pior dos últimos tempos. Porque é um erro atrás do outro. Porque um acréscimo que não é obedecido, se o torcedor do estádio viu que tem mais 7 minutos, por que o árbitro dá mais 10, dá mais 12?